queridos, que alegria estar aqui mais uma vez, conectado com vocês, para a gente poder compartilhar uma palavra de vida, uma palavra de instrução, uma palavra de alegria. É, Como a gente conversou ontem no nosso vídeo, nosso primeiro vídeo, nosso vídeo zero, marco zero, a gente estabeleceu que esse canal, na verdade, é uma oportunidade para a gente se conectar e fazer uma leitura dinâmica da palavra. Então, sempre a gente vai buscar se atentar e focar o nosso tempo é, baseado na leitura, tendo como premissa o Novo Testamento, né? A gente, como eu falei no vídeo passado, a gente vai começar um estudo a partir do livro de Mateus. Por que a gente vai fazer isso? Porque Jesus, quando veio na Terra, ele, ele veio cumprir uma sequência de profecias e ele deixou bem claro uma coisa, né? Que ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o Novo Testamento é a parte da Bíblia que fala basicamente sobre a vinda de Jesus e como que foi essa experiência na Terra. E por que é importante a gente ler esse Novo Testamento, né? Porque durante muito tempo o povo de Deus na Terra vivia debaixo de uma lei. E essa lei era uma lei rígida, mas que tinha preceitos de comportamentos sociais para que a gente pudesse viver uma vida digna, uma vida boa de viver, né? E não uma vida de qualquer jeito. E quando Jesus veio na Terra, e a gente vai ver um pouquinho disso ao longo do estudo, ele veio instituir o tempo da graça, que ele veio deixar para nós um novo testamento, um novo mandamento, um novo modus operandi de vida. E por que eu estou falando isso para vocês, né? Porque no primeiro vídeo eu acabei conversando um pouquinho mais, falando sobre o que me motivou a começar esse movimento, né? E realmente Deus tocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com as pessoas o estudo que eu venho fazendo pessoal. Então, aqui, né, como eu falo para vocês, é um estudo meu, individual, sabe? Que eu tenho feito para minha edificação, porque eu recebi por entendimento que a palavra de Deus está contida na Bíblia e que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. Então, hoje eu dedico boa parte do meu tempo para leitura e meditação da palavra, porque eu sei o quanto isso impacta na minha vida, né? Então, eu pude falar para vocês um pouquinho no vídeo passado sobre a minha história com desenvolvimento pessoal e a palavra de Deus, ela veio num momento onde eu achei que eu ia encontrar soluções das mais diversas através da ciência e tecnologia, mas foi através da palavra de Deus que eu realmente fui curado. É, a gente muitas vezes busca diferentes tratamentos, diferentes alternativas, mas a gente dificilmente busca como primeira alternativa a mais eficiente, que é Deus, né? A palavra de Deus diz que a gente foi criado e que Deus escolheu a gente antes mesmo de vir no ventre da nossa mãe. Então, olha o nível de intimidade que Deus tinha com a gente antes da gente vir na Terra, né? E no vídeo passado, a gente acabou comentando um pouquinho sobre como a gente se sente vazio, como a gente sente dentro de nós aquela lacuna quando a gente não está perto de Deus, né? E, e o que eu vejo hoje é que Romanos 12 foi muito enfático, Paulo, quando falou aquilo, quando escreveu aquela carta aos Romanos, ele falou: sede renovados o seu entendimento pelas Escrituras. Então, às vezes a gente vai pedir conselhos para as pessoas, vai pedir uma orientação e esse conselho, essa orientação, muitas vezes a pessoa que está dando essa orientação, esse conselho, ela dá baseada na experiência de vida que ela teve, né? E quando a gente busca esse tipo de fonte de informação ou esse tipo de fonte para como um norte, como um guia, muitas vezes a gente acaba fazendo escolhas e tomando caminhos que não são os melhores caminhos que a gente poderia ter tomado, né?
Eu, durante a minha vida, tomei muitas direções, muitos caminhos que, graças a Deus, me fizeram reconhecer que Deus tinha um plano para minha vida. E hoje eu estou aqui compartilhando essa palavra com vocês para que esse estudo que fez tão bem para mim, que mexeu tão bem com a minha vida, possa conectar com vocês também, sabe? É, muito mais do que a minha opinião, muito mais do que o que eu penso a respeito da vida, eu pensei de uma maneira muito transparente de trazer exatamente a escritura. E como eu falei no vídeo passado, a ideia é que a gente faça uma leitura dinâmica, onde a gente lê, interpreta, tenta traduzir para a nossa realidade de alguma forma, tenta fazer algumas marcações, algumas ponderações. Para que isso? Para que a gente possa ter a melhor absorção daquilo que a gente está lendo. Né? Como eu falei das camadas de aprendizagem já no vídeo passado, a gente tem um certo nível de absorção quando a gente interage com aquela leitura. Então, o nosso objetivo aqui é trazer a palavra, mas interagir com ela para que a gente possa tirar o melhor proveito disso. Tá bom? Então, como eu falei, hoje a gente vai começar um estudo, né, focado no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, e a gente vai ler o capítulo 1. Então, se você já leu esse capítulo, já conhece ele, escreve aí nos comentários, conheço e gosto do versículo tal. Né? É muito importante você também deixar o seu comentário aí, deixar o que te chamou mais atenção, porque a leitura dinâmica ela funciona para nós. Né? A palavra diz, quando dois ou mais em meu nome estiverem reunidos, ali eu estarei. Então aqui é aquela conexão, né? Eu, você e Deus. Então a gente tem que ir juntos agora, fazer uma corrente, para que a gente possa ter o maior entendimento possível, né? Tenta agora eliminar o máximo de distrações possíveis, tenta colocar o celular no silencioso, se você tiver com alguma notificação aí, tenta deixar tudo no mínimo possível, tirar as maiores distrações, para que a gente possa nesse momento agora ter o maior proveito possível, né? Então, sem mais delongas, a gente vai cair aqui na leitura, mas eu desejo fortemente que você use esse momento com sabedoria, porque muitas vezes a gente pode estar distraído com as coisas que estão acontecendo no mundo e a gente não consegue ter o foco naquilo que realmente importa. O que eu posso dizer para você é que quando você dedica energia para aquilo que realmente importa, todas as outras coisas funcionam naturalmente. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33: busquem, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, hoje o que a gente vai fazer é um movimento de começar a leitura do livro de Mateus para que a gente possa ter um entendimento pleno da verdade, do Evangelho como foi escrito. Escrito por aquelas pessoas que viveram aquelas experiências, que compartilharam aqueles momentos com Jesus e que tiveram com ele na trincheira ali, ó, para poder relatar e trazer para nós uma verdade que há mais de 2000 anos está sendo contada e que há mais de 2000 anos vem transformando vidas e proporcionando para as pessoas uma experiência completamente nova de viver em comunidade, viver em amor, viver em abundância. E esse é o convite que eu te faço agora. Então, antes da gente começar a leitura, lembra que eu falei no vídeo passado? Toda vez que a gente vai ler uma escritura sagrada, esse livro aqui ele é só um papel. Ele é um livro, tem uma capa, tem folhas, e ele por si só, ele não tem poder para nada. O poder desse livro tá quando a gente usa o que está escrito, quando a gente se apropria do que está escrito, quando a gente pega o que está escrito e a gente aplica e a gente coloca na nossa vida. Então, quando o Evangelho fala ide, pregai a toda criatura habitante na terra, é um movimento que muitas vezes a gente deve falar. Quando a gente vê uma pessoa passando por uma dificuldade, passando por uma tribulação ou passando por um momento que não está muito legal, a gente pode encorajar essa pessoa e falar: ei, dias maus acontecem, mas os dias bons virão também. Levanta a cabeça,
olha para frente. Deus tem uma promessa para tua vida. Vamos ler essa promessa aqui, esse Novo Testamento? Mas antes, como eu falei, né? Esse livro aqui, ele não, por si, ele não tem poder. Quem tem poder é o Espírito Santo, que edifica através da renovação do entendimento. Então, amado Pai, nós queremos te pedir agora que o Senhor derrame seu espírito de entendimento sobre nós. Queremos receber essa unção maravilhosa, que é a sabedoria. Queremos que o teu coração se conecte com o nosso, que as tuas palavras sejam as nossas palavras. E que em algum momento, Pai, onde a gente sente dificuldade, a gente sente uma incapacidade de reconhecer o que está escrito, que o Senhor revele para nós o que o Senhor espera de nós. Queremos que essa palavra toque a vida das pessoas que estão aqui se conectando agora, Pai, que por meio deste canal estão te conhecendo pela primeira vez, estão tendo um primeiro contato contigo, e que a partir de agora, Pai, que a tua voz possa tocar o coração delas, que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito levando todos ao entendimento da verdade, porque nós queremos te achar, Pai. Nós sabemos que tu escondestes a tua face para que nós buscássemos, para que nós procurássemos, e os verdadeiros adoradores te achariam, porque te adorariam em verdade e em espírito. E é esse o espírito de verdade que nós te pedimos. Derrama sobre nós agora e faz com que a tua palavra seja viva nas nossas vidas. Em nome de Jesus te pedimos tudo isso. Amém. Então vamos ler aqui a palavra. A nossa leitura, como eu falei, vai começar em Mateus. E é muito legal que Mateus começa falando da genealogia de Jesus. E fala por que ele é o filho de Davi. É muito legal esse capítulo aqui. Ele é curtinho, ele tem 25 versículos, então a gente consegue fazer uma leitura bem rápida, bem tranquilo. E vamos nessa, né? Vamos ver o que está escrito ali. Ó. Mateus 1:1 diz: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. E Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou Arão. E Arão gerou Aminadab. E Aminadab gerou Nasson. E Nasson gerou Salmão. E Salmão gerou Raabe. Gerou de Raabe a Boaz. E a Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou Abias. E Abias gerou Asa. E Asa gerou Josafá. E Josafá gerou Jorão. E Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. E Jotão gerou Acás. Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E, depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sodoque. E Sodoque gerou Aquim. E Aquim gerou Eliúde. E Eliúde gerou Eleazar. E Eleazar gerou Matã. E Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Olha só que maravilhoso, irmãos. Isso aqui é um privilégio muito grande. Sabe por quê? Porque Deus, aqui, já no livro de Mateus, ele já revela que ele conhece toda a geração e genealogia de Jesus.
Mas isso não é só de Jesus, não. Ele conhece a minha, ele conhece a sua. Então a gente tem que ter essa clareza de que Deus tem plena ciência de quem somos e de onde viemos. Olha que legal isso, né? E o 17 continua assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Olha que legal aqui. Isso aqui, eu vou até grifar. Isso aqui é muito importante. Mais para frente a gente vai ter um estudo mais profundo sobre essas coisas. Mas aqui, por que ele está falando isso, né? De sorte que todas as gerações, desde Davi, ou de Abraão até Davi, são 14. Depois, de Davi até a deportação para a Babilônia, 14. E de deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Olha que legal. Aqui foram 3 ciclos de 14 gerações. Não vamos se atentar a isso agora, até porque não é o foco da leitura. Mas tenho certeza que isso aqui é uma chave para um grande estudo bíblico. E a gente pode, de repente, se você tem essa chave, se você já acessou esse estudo, digita aí nos comentários, aproveita e compartilha com a gente. Fala, ó, eu já estudei isso e diz respeito a isso, isso e isso. Para que a gente possa agregar valor a esse conteúdo. Mas eu tenho certeza que isso aqui é uma chave para uma coisa muito maior, hein? Vamos deixar isso aqui para frente e continuar no 18 aqui, tá? Então, Mateus 1,18 continua assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Que privilégio, né? Então aqui, ó, o que a palavra está dizendo? Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se concebido pelo Espírito Santo. O que aqui está dizendo? Ó, que antes que ela tivesse qualquer relacionamento com o José, ela concebeu do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, não queria infamar e intentou deixá-la secretamente. Esse 19 aqui, ele é um versículo polêmico porque ele imagina José, né? José estava indo se casar com a Maria, mas antes da Maria se casar com José, ela apareceu grávida, né? E olha que forte isso aqui, irmãos. Imagina isso se fosse no dia de hoje. Vamos imaginar essa situação no dia de hoje. Se você estivesse pronto para casar com uma pessoa e de repente ela aparecesse grávida sem você nem ter relações com ela, como é que você reagiria a isso aí? Digita aí nos comentários também. Eu reagiria dessa forma. Não sei o que eu faria. Bom, vamos ver aqui o que José fez, né? Porque ele estava com a intenção, ó, de deixá-la secretamente. Ou seja, ele queria terminar com ela em segredo para não chamar atenção. E projetando ele isto, o 20 diz assim, ó, presta atenção no 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha que poder, irmãos. O Espírito foi até Maria, falou com Maria, um anjo falou com Maria, disse que ela conceberia um filho. Ela aceitou essa missão, falou para o anjo que seja feito como a vontade do Senhor. Mas, olha que legal, né? Como o José estava casado com ela, a palavra foi até José também. Então, quando José pensou em terminar com ela, o anjo, em sonho, foi falar com ele e falou: não temas, o fruto dela é um fruto do Espírito Santo. Pode continuar aí que o que vem aí é de Deus. Que legal, né? E o 21 diz assim: e dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Olha que legal a promessa, né? Ele já veio com o nome prometido, Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E é por isso que é tão importante a gente aprender sobre ele, irmãos, porque só ele é capaz de trazer essa salvação para nós. O 22 diz assim, ó: Tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha que bênção, irmãos. Isso aqui, como a palavra aqui está dizendo, ó, no 22, diz assim, ó: Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Eu queria fazer um adendo nesse parágrafo aqui, nesse versículo, porque aqui, irmãos, a gente vê duas coisas. A gente vê que Deus, por meio de profetas, falou qual era a vontade dele, o que as coisas que iam acontecer na terra. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que depois que ele falou, ele fez do jeito que falou para cumprir o que foi dito. Então aqui, irmãos, a gente tem uma promessa de Deus já evidente que é: Deus fala, Deus cumpre. Ele não é igual eu e você, ser humano. Muitas vezes a gente é imperfeito, a gente fala que vai fazer uma coisa e acaba deixando de fazer. Mas Deus não. Quando ele fala que vai fazer, ele faz. E a palavra diz: Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. E agora eu quero fazer um desafio. Quem foi o profeta que ele está citando, que Mateus está citando aqui? Quero ver se você sabe, digita aí nos comentários. O profeta tal e o texto que fala sobre isso é o texto tal. Porque lembra que eu falei que esse é um novo testamento? Mas um testamento novo que foi escrito, ele não anula o velho. Jesus deixou isso claro. Eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. Então é isso que ele espera de nós. Que a gente encontre no Novo Testamento a ponte das promessas para que a gente veja que a palavra dele está conectada com o passado, com o presente e também com o futuro. É por isso que esse livro está há 2000 anos, ou ele levou 1500 anos para ser escrito, está há 2000 anos, né, sendo pregado parcial ou integralmente, e a gente vê uma coisa muito linda, né? A palavra de Deus, ela é imutável, ou seja, ela é perpétua. É uma palavra que não muda com o passar do tempo. Nós mudamos com o passar do tempo e principalmente mudamos com o entendimento da palavra. Porque à medida que a gente se apropria dessa palavra, que a gente traz essa palavra para a nossa vida, a gente passa a viver como essa palavra instrui. Então, para que a gente veja isso, né? Por exemplo, como diz aqui, para que a virgem conceba e dê à luz a um filho. É difícil, irmão, a gente acreditar em milagre? Claro que é. Porque a gente tem que acreditar no sobrenatural. E é um passo de fé. E esse é o passo de fé que Deus convida a gente a fazer. Antes de dar a missão para Maria, Deus mandou um anjo ir até a Maria para que ela tivesse a oportunidade de decidir quanto àquilo que seria feito. Porque o anjo revelou para ela: agraciada és tu, porque Deus viu em ti um coração humilde, um coração digno de portar uma bênção. E eu reconheço, irmãos, que em muitos momentos a gente não se sente digno de portar a bênção de Deus porque a gente se julga, né? Mas a gente tem que ter em consideração a questão de que Deus mandou o seu Filho para que nós tivéssemos a oportunidade do perdão. Porque é o que a palavra diz aqui, ó. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. É o que a palavra de Deus fala, né? E aqui, continuando, no 24 do versículo 1, do capítulo 1, o versículo 24 diz assim: E José, despertando do seu sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, recebeu a sua mulher. E não
a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Olha que legal, né, gente? Isso aqui é um passo muito grande de fé de José na direção de Deus, né? Ele recebeu a instrução de que a mulher dele passaria por um processo, que ele receberia um filho e nesse filho ele teria que colocar o nome de Jesus, porque o nome dele, Emanuel, traduzido, significa Deus conosco. Irmãos, o capítulo de Mateus, o capítulo 1, começa assim. Começa falando de onde Jesus veio, de toda a genealogia dele, toda a evolução da história da família dele, para que chegasse na fonte. E, ao mesmo tempo, começou falando para que Jesus veio. Então, falou de onde ele veio, por que ele veio, para que ele veio. Olha que legal, né? Então, o estudo hoje, basicamente, ele deu uma introdução do que é Jesus, né? Jesus é o nosso Salvador. É a pessoa enviada por Deus para que fosse feito um sacrifício apropriado para que eu e você fôssemos salvos. E é por meio da palavra dele, é por meio da fé que a gente exerce nele que a gente é salvo. Então, hoje, o estudo foi curtinho, porque é assim mesmo que tem que ser, sabe? Não tem que ter pressão, não tem que ler a Bíblia da noite para o dia. Isso não funciona, sabe? O fato da gente ter lido hoje o primeiro capítulo e já ter se aprofundado um pouco mais na palavra e já ter reconhecido aqui na genealogia de Jesus que ele é filho de Abraão, filho de Davi, ele é de uma descendência de pessoas que estiveram ancoradas na palavra de Deus, pessoas que venceram dificuldades, e ele faz questão de citar todos eles, assim como ele vai um dia citar nós. Se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de ser citado num novo livro, num novo rolo da vida. Porque esses que já estão aqui foram para o nosso entendimento. Mas, irmãos, eu realmente acredito que a gente pode construir algo que ainda não foi construído. E é por isso que eu estou dedicando meu tempo com todo o meu foco para poder ter um entendimento verdadeiro da palavra. E é esse o convite que eu também te faço. Sabe? Como eu falei no começo, é importante que a gente tenha clareza de que é o Espírito Santo que revela para nós as coisas que a gente precisa ver. Talvez nesse estudo que a gente fez aqui, eu tenha gostado mais de um versículo, você pode ter gostado mais de outro, e vamos até usar essa oportunidade para isso agora, né? Deixa eu escolher um versículo aqui que eu vou tirar como o versículo do capítulo. E aí a gente pode fazer isso junto, né? Eu espero que essa leitura você possa ter feito também na sua Bíblia. Eu estou usando uma versão do Novo Testamento, que é uma distribuição gratuita, então você pode achar esse livro em algum lugar. A edição que eu estou lendo aqui é Os Gideões Internacionais do Brasil, edição de 2006. Eu estou lendo esse livro porque ele tem um valor sentimental para mim, tá? É um livro gratuito, mas ele foi um livro da minha bisavó. Para quem me conhece, sabe um pouquinho mais da minha história, minha bisavó, ela frequentava a igreja, mas toda a minha família não. Então, quando eu tive a oportunidade de encontrar esse livro nas coisas dela, eu guardei comigo e deixei ele muito tempo guardado. E por incrível que pareça, nesse momento, eu gosto de fazer anotações, né? Como eu falei, vou até compartilhar com vocês aqui, ó. Ó, se você for ver aqui, tem umas coisas que eu circulo, tem umas coisas também aqui, ó, que eu faço sublinhadas, pinto de rosa, pinto de azul. Que basicamente a ideia é essa, né? É ter um livro, mas para que a gente possa grifando e separar aquilo que realmente importa. Não que tudo não importe, né? O todo é de suma importância. Mas lembra que quando a gente está lendo, a gente não tem capacidade de reter 100% do que a gente está lendo. Então, a leitura dinâmica ela é um trabalho que a gente faz para poder enfatizar aquilo que realmente chamou mais atenção. Então, aqui para mim, ó,
o versículo que mais me chamou a atenção de tudo isso aqui, e que para mim fez todo sentido, foi esse versículo 22, onde diz assim, ó, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Isso aqui é muito forte, gente, porque durante muito tempo Deus se manteve distante das pessoas e não falava com as pessoas. E ele decidiu voltar a falar com as pessoas por meio dos profetas, anunciando que haveria um novo tempo, que haveria um enviado de Deus que viria em nossa direção para que a gente tivesse a oportunidade de conhecer a verdadeira vida. E esses profetas anunciaram no Antigo Testamento. E a gente está recebendo essa bênção do Novo Testamento. Então que a gente possa se apropriar dessa palavra. Então para mim o versículo é o 22, mas lembrando, né? Esse é um estudo nosso, não é uma coisa minha, isso aqui é para nós. Me conta aí agora, digita aí, cara, qual é o versículo desse capítulo que te chamou mais atenção e por quê? O que que faz queimar o seu coração quando você está lendo esse capítulo aqui? Beleza? Então é isso, por hoje é só, a gente vai ficar por aqui. Eu espero que essa palavra ela tenha tocado o seu coração, assim como ela tocou o meu. E hoje, fazendo essa leitura com vocês, esse versículo mexeu muito comigo, principalmente porque, como eu falei, é a conexão, né? É a conexão de uma promessa com algo que se cumpriu. E a gente vai ver ao longo da Escritura, tudo que Deus promete, Deus cumpre. Beleza, amados? Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Então, se você chegou até aqui, escreve aí, ó, hashtag até depois do fim. Porque o fim desse episódio não é o fim do nosso estudo, né? É o fim de um tijolinho que acabou de ser colocado. E a gente vai construindo gradativamente. Vamos levar essa construção com o alicerce da palavra, para que a gente possa edificar o testamento de Deus na nossa vida. Para que a gente possa ler, absorver, praticar e com isso glorificar o nome de Deus. Beleza? Tamo junto, galera. Gratidão por hoje e fui!